Olá Dev, beleza? Então aqui agora a gente vai fazer a primeira execução do projeto. Porém antes eu gostaria de estar mostrando para vocês a estrutura de pastas e arquivos que a gente tem nesse projeto, né, recém-criado. O que o React Native, né, que esse framework, já traz para a gente pronto. Então a gente primeiro tem que acessar, vou limpar a tela aqui. A gente primeiro acessa aqui a pasta do projeto, que é My Tasks. E aí, aqui nesse projeto eu vou trabalhar com o Visual Studio Code como IDE, né, como editor de texto, para poder trabalhar o projeto. Então eu já vou abrir aqui um code ponto para poder carregar o projeto que está nessa pasta aqui, né, que é a pasta atual. Então ele já carregou aqui para mim. Então a gente tem aqui tudo que já vem pronto aqui, que o React Native já traz para a gente. Então a gente tem uma pasta padrão aqui para colocar os nossos testes. A gente tem aqui a pasta Android. O que a gente tem nessa pasta Android? Aqui a gente tem a parte nativa do sistema Android. O que a gente precisar configurar de recurso nativo para a plataforma Android, a gente vai trabalhar nos arquivos dessa pasta aqui especificamente. A mesma coisa aqui nessa pasta iOS. Aqui ela traz os recursos nativos para a plataforma iOS. Lembrando que aqui no nosso curso a gente não vai criar bundle, ou melhor, a gente não vai fazer o deploy e a publicação do app na loja da Apple, né, na loja iOS. Então, no nosso projeto aqui, a gente vai sim mostrar de que forma você vai criar os projetos, tanto para uma plataforma quanto para outra. Porém, depois de pronto o app, o nosso processo de deploy, de publicação, né, de CI/CD, tudo isso, a gente vai trabalhar somente para a loja do Google Play, né, da plataforma Android. Gostaria de deixar bem claro isso aí para a gente poder evitar maiores desgastes aí ao longo do desenvolvimento, ok? A pasta Node Modules é onde ficam as dependências, então todas as bibliotecas que a gente instalar, elas vão sendo colocadas aqui nessa pasta. Já tem uma série de coisas aqui que já vem por padrão, né, do framework. E aqui uma série de arquivos de configuração, né? Além disso, a gente tem também a estrutura inicial do nosso app. A gente tem aqui um index.js, que é o primeiro arquivo chamado pelo React Native. Então está aqui o React Native. Ele importa aqui esse registrador do app, né? O app registry. Ele importa um componente app que está aqui na mesma pasta que ele. Está aqui, é esse arquivo aqui. Vou até abrir. Isso aqui é um componente React, tá vendo? É um componente React. Esse componente React é chamado aqui pelo index, que é o primeiro cara que é executado em si, né? E aí, o app registry vai registrar esse componente app, e esse cara é chamado, é o primeiro cara que é executado. Por enquanto, é o único componente aqui na nossa aplicação. Então, é o único arquivo aqui com estrutura JSX aqui, que é essa estrutura do próprio React.js, né? A diferença é que a gente aqui tem view, tem text, a gente tem uma tag style para poder estilizar, né, o componente, text, ou seja, aqui você não vê tags HTML, né, como p, div, a e assim por diante. A gente está numa plataforma nativa, então a gente aqui trabalha com componentes que são nativos para apps mobile, né? Aqui a seção de estilização, a gente vai estar detalhando tudo isso na sequência aí no curso. Aqui é só para fazer um overview aqui de como é montada essa estrutura básica aqui no projeto React Native. Então aqui a gente tem o editor config, o ESLint, a estrutura de Git. Então a gente tem o Git Ignore aqui para a gente configurar os arquivos e pastas que a gente quiser excluir, né, do nosso repositório Git, né? A gente tem a configuração do Prettier também, ou seja, muita coisa aqui que provavelmente você já conhece e já deve trabalhar aí no seu dia a dia em outros tipos de projetos, né? Como o nosso projeto ele trabalha com TypeScript, a gente também tem aqui o arquivo tsconfig.json, que a gente pode estar ao longo do desenvolvimento aí, incluindo novas configurações aí do TypeScript no projeto. Também temos o package.json, muito conhecido aí nos projetos do Node, né? É através dele que a gente gerencia nossas dependências, bibliotecas,
tudo que a gente precisa ter, né, em nossa aplicação, né? Então, os scripts que a gente vai executar e assim por diante. Então, os principais scripts aqui. O Android, quando eu quiser rodar o emulador Android. iOS, quando eu quiser rodar o simulador, né, do iOS. E o Start, para eu poder executar no Metro Bundler, né? Aqui com o Start eu executo o Metro Bundler. Esse Metro Bundler, se vocês lembrarem daquele slide que eu passei inicialmente nos conceitos, é ele o responsável por fazer o bundle, ou seja, o empacotamento do nosso código. Aqui em ambiente de desenvolvimento, ele vai fazendo isso dinamicamente, criando um bundle de debug, né? Então é um bundle que a gente não deve nunca usar para poder publicar numa loja, por exemplo. É um bundle de desenvolvimento, né? Modo debug, onde você consegue estar tirando as informações de dentro desse pacote e fazendo as correções devidas, né? Então você vai conseguindo debugar aí o teu app, o teu desenvolvimento aí. Para gerar o bundle de publicação, o bundle definitivo, né, a gente vai executar um comando no shell. Não tem um script aqui para isso. Aqui ele já traz para a gente instalado o Jest, que é um framework, né, para testes para aplicações JavaScript, muito conhecido e muito usado. A gente vai fazer uma introdução do uso do Jest. Né? Eu não vou fazer aqui um curso de testes, né, automatizados. Né? A gente vai conhecer como é que se configura, né, o ambiente de testes para aplicações React Native e vamos fazer alguns testes básicos aí para vocês serem introduzidos nessa questão de testes em aplicativos React Native. Né? Então, a partir daí você vai ter condição total de seguir em frente e de criar seus testes, evoluir, né, aprendendo ainda mais sobre o Jest aplicado ao React Native, ok? E é isso. Então a gente falou aqui das principais questões aqui desse ambiente. Aqui, como eu estou com o macOS, eu tenho a opção de rodar o projeto tanto com o Android, tanto com o iOS, e eu já tenho os dois ambientes configurados aqui no meu Mac. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês aqui de que forma a gente executa esse projeto, né, para poder não ter problema durante o desenvolvimento. Eu vou aqui no Shell, vou na primeira aba aqui, né, eu vou executar o Metro Bundle. Então, a gente pode executar o npm start, que a gente viu aqui, que o start é o script, esse script start é quem vai executar o Metro Bundle, que é o cara que gera o empacotador de debug, né? Ou seja, o pacote, como se fosse o APK, entre aspas, aí, porém uma versão de debug sendo gerada de forma dinâmica, né? A cada alteração no código ele vai refazendo esse bundle. Então, esse Metro Bundle tem que estar em execução. Então, eu dou um npm start, e ele vai manter o Metro Bundle aqui dessa forma. Eu já tenho aqui algumas opções, com a letra R. Se eu pressionar a letra R aqui, ele vai fazer um reload. Se eu pressionar o D, ele vai abrir o menu, né, de desenvolvimento. Vou apertar o D aqui. Ele está dizendo que eu não tenho apps conectados, eu não tenho nada em execução aqui ainda, né? Eu simplesmente abri o Metro, eu não tenho um emulador em execução, eu não tenho um simulador do iOS em execução, então ele não vai fazer nada. Vou apertar o R, ele vai fazer o reload, porém, a gente não tem um app em execução aqui. E aí como é que eu faço, né, depois que o Metro já está aqui em execução, como eu faço para executar um emulador ou um simulador já com o app? Então eu posso abrir uma outra aba aqui, New Tab. Se abre um outro shell aí para você. A gente precisa ir até a pasta do projeto. Eu vou até aproveitar e copiar aqui, ó. Vou marcar aqui. CD. E já estou na pasta do projeto. E aí, para eu executar, se você aí no seu PC estiver usando o Windows ou Linux, você vai rodar o Android. Então você vai rodar o comando npm run android. Se você tiver yarn aí no seu computador, você pode rodar diretamente yarn android. Se você está no macOS e quer rodar Android, é a mesma coisa, npm run android. E se você está no iOS e quer rodar no simulador do iOS, você vai rodar
npm run iOS. Beleza, então, voltando aqui, o que eu vou executar aqui? O npm start com o metro já está em execução aqui na primeira aba. Vou rodar primeiro no ambiente Android. npm run Android. Está fazendo a compilação. Primeira vez que esse comando é executado, né, esse processo de build do nosso bundle de debug, né, ele demora um pouco mais. A partir da segunda execução vai ser um processo um pouco mais rápido. Mas essa primeira execução, de fato, demora. Eu vou dar um pause aqui e aí a gente retorna. Então aqui, ó, já está fazendo o build ocorreu com sucesso. Está agora fazendo o processo aqui no emulador para carregar o app. Então você vê que ele instalou o APK, ó, ele gera um APK de debug no nosso emulador. Então está aqui. Esse conteúdo aqui é o conteúdo do nosso arquivo app.tsx, que é o único componente de React Native que a gente tem no app por enquanto, né, que já vem no projeto default do React Native, quando a gente instala e executa. E a gente vai trabalhar nesse projeto, alterando essa página e criando o nosso app em si. E, além do Android, a gente também, o bundle, lembrando que o metro continua em execução aqui, ó, então ele gerou o bundle e está aqui. E agora eu consigo também executar aqui o npm run iOS para abrir o simulador do iOS. Vamos aguardar aqui, ele encontrou o Xcode, está carregando o meu iPhone 13, que é o meu simulador, né? Já está abrindo aqui, ó, e vai buildar o app da mesma forma como ele fez ali no emulador Android, né? E só aguarda esse processo aí. Da mesma forma, na primeira vez que executa, demora mais um pouco. Vou também dar um pause aqui e aguardar o processo finalizar. E está aqui o nosso app carregado também no nosso simulador iOS, beleza? Então o build aqui concluiu. Da mesma forma, a gente está com o mesmo app aqui, né? Para poder testar na plataforma iOS. A gente pode até colocar um ao lado do outro aqui. Então tá aí, ó. Pixel 4, iPhone 13, tá aí as duas plataformas para a gente poder estar testando e até comparando aqui durante o desenvolvimento, beleza? Vamos em frente aí então.